Quero convidar você agora a tomar a sua Bíblia e irmos então para o tema de hoje. Abra a sua Bíblia em Daniel capítulo 2. É esse capítulo que nós agora vamos estudar. Estamos estudando todas as sextas aqui o livro de Daniel, mas como é bom recapitularmos um pouquinho esse capítulo 2, que é um capítulo que fala sobre a história dos impérios mundiais e como Deus está conduzindo a história em direção a um final feliz. Mas antes de começarmos o estudo da Bíblia, eu quero convidar você a nós fazermos uma oração, pedindo a bênção do Senhor para o estudo que vamos ter agora. Ora comigo. Eterno Deus e bom Pai, muito obrigado pelo privilégio de estarmos reunidos mais uma vez e termos a oportunidade de estudar a Tua Palavra. Queremos suplicar que o Teu bom e Santo Espírito esteja ao nosso lado, orientando a todos nós e fazendo-nos conhecer a Tua vontade. Perdoa nossas faltas, nossos pecados e nos acompanha agora nesse momento de aprendizagem. Oramos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por ter orado comigo. Abra sua Bíblia em Daniel capítulo 2. Esse é um capítulo especial. A história mundial resumida em um único capítulo da Bíblia. Daniel 2, verso 1 começa dizendo: no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve este um sonho, o seu espírito se perturbou e passou-se-lhe o sonho. Ou melhor, passou-se-lhe o sono. Agora o rei Nabucodonosor mandou chamar os magos, encantadores, feiticeiros e caldeus, para que eles ajudassem o rei a lembrar o que ele havia sonhado e o seu significado. Versículo 3. Disse-lhes o rei: tive um sonho, e para sabê-lo está perturbado o meu espírito. Certamente você já teve vários sonhos e você se esqueceu deles, isso é muito comum. Acontece que na cultura babilônica ter um sonho e se esquecer dele poderia significar o desagrado dos deuses. Foi por isso que Nabucodonosor perdeu o sono. E ele tinha apenas uma alternativa: chamar os conselheiros para que eles declarassem qual era o sonho e o seu significado. Os babilônicos acreditavam que os deuses falavam com eles através dos sonhos. E ter um sonho e não se lembrar dele poderia significar o desagrado dos deuses. Mas nenhum homem sabe o futuro. E quando esses magos, encantadores, astrólogos e caldeus chegaram diante do rei, o rei explicou para eles que ele havia tido um sonho, mas se esquecera. E agora queria que eles dissessem para ele o que ele havia sonhado. Mas qualquer coisa que esses homens inventassem, o rei logo saberia ser mentira. O problema é que eles estavam acostumados a dar interpretações boas para todos os sonhos do rei. O problema é que eles pretendiam conhecer o futuro, ter contato com os deuses. E agora se viram numa situação delicada. Então eles disseram para o rei: dize-nos o que você sonhou e nós vamos dar para você a interpretação. E Nabucodonosor explicou: o problema é esse. O problema é que eu não lembro o que eu sonhei. Mas já que vocês têm contatos com os deuses, já que vocês sabem o futuro, então me digam o que eu sonhei. Então os magos tiveram que reconhecer uma coisa: olha, nenhum rei na história, por tão grande que tenha sido, jamais exigiu dos seus sábios o que o rei está exigindo. O que o Senhor pede, ninguém pode atender, porque quem pode revelar estas coisas são apenas os deuses, e eles não moram com os homens. Essa foi a desculpa esfarrapada que eles apresentaram para o rei Nabucodonosor. E mais uma vez eles insistiram: diga, rei, o que você sonhou e nós vamos dar a interpretação. Então o rei percebeu que, de fato, eles não sabiam coisa alguma, mas estavam querendo ganhar tempo com o rei. O rei se enfureceu e disse para eles: vocês têm apenas dois caminhos. Se vocês me fizerem saber o que eu sonhei e o seu significado, eu vou encher vocês de riquezas, vou dar a vocês muitos prêmios, mas se vocês não me fizerem saber, vocês todos morrerão e as casas que vocês possuem serão totalmente destruídas. Para usar a linguagem da Bíblia,
serão feitas em monturo, seriam completamente destruídas. Um decreto de morte foi expedido. E agora, Daniel e seus amigos, que nessa altura da história já faziam parte dos sábios da Babilônia, foram presos para serem mortos. Só aí ficaram sabendo então do sonho do rei. E Daniel, para poupar sua vida de seus amigos e a dos sábios da Babilônia, ele pediu então ao rei um tempo e ele daria a interpretação. Daniel foi para casa, fez saber o caso a seus amigos, Ananias, Misael e Azarias, e eles agora se puseram a orar ao Deus do céu, pedindo misericórdia. Você já orou ao Senhor diante de uma situação extrema? Diante dos desafios da vida? Existem muitas pessoas que estão pretendendo passar no vestibular há anos, mas quanta oração você já fez em prol desse objetivo? Existem muitas pessoas que sonham em construir uma família, encontrar uma pessoa, se casar, mas quantas horas de oração você já dedicou para esse objetivo? Existem pessoas que perderam o emprego, estão em busca de um novo emprego ou de novos desafios na vida. Quantas vezes você já orou a Deus por isso? A oração tem o poder de mover o braço de Deus. Nós, como Daniel, deveríamos ter o hábito de orar. Daniel tinha o hábito de orar 3 vezes ao dia. O salmista Davi também tinha esse mesmo hábito. E eu e você podemos ter esse hábito, 3 vezes ao dia orar. Ou seja, nós precisamos gastar mais tempo lendo a Bíblia, mais tempo em oração, mais tempo em contato com o Senhor, porque a oração tem o poder de mover o braço do Altíssimo. É isso que nós precisamos. E quando Daniel se pôs a orar, o que aconteceu? Deus então revelou para Daniel o que o rei havia sonhado e o seu significado. E agora Daniel, com essa boa notícia, ele vai à presença de Nabucodonosor. Interessante a atitude de Daniel diante da oração atendida. Primeiro, ele agradeceu a Deus porque deu a ele a resposta que ele precisava. Ele louvou, ele exaltou ao Deus do céu, o Deus que revela mistérios. E ele fez saber a Daniel o sonho do rei e o seu significado. Agora Daniel vai à presença do rei Nabucodonosor e diz, olha, o que o rei exige, não existe mago, encantador, astrólogo ou caldeu que possa revelar ao rei. Mas há um Deus no céu que revela mistérios. E esse Deus fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. Então, a primeira informação que Daniel dá ao rei é que o conteúdo desse sonho, ele é alusivo aos últimos dias. O rei estava ansioso por saber o que ele havia sonhado e qual era a sua interpretação. Então Daniel começou a dizer, ó rei, estando tu olhando em teus sonhos da noite, eis que você viu uma grande e terrível estátua. E no mesmo momento que Daniel falou isso, o rei disse, é isso mesmo, Daniel, agora eu estou me lembrando, foi isso que eu vi no sonho, uma terrível estátua. Isso mesmo, rei. E Daniel então continuou. Essa estátua, rei, possuía a cabeça de ouro, peitos e braços de prata, o quadril de bronze e as pernas eram em parte de ferro e em parte de barro. Os pés em parte de ferro e em parte de barro. E enquanto você olhava para essa terrível estátua, uma pedra foi arrancada sem auxílio de mãos e atingiu a estátua, esmiuçando o ferro, o bronze, a prata e o ouro. Mas ao mesmo tempo essa pedra cresceu e tomou conta de toda a terra. Nesse momento, o rei Nabucodonosor já estava boquiaberto diante da capacidade desse jovem de revelar a ele esse mistério. Daniel, foi exatamente isso que eu vi, Daniel. Agora eu estou me lembrando. Esses foram os acontecimentos. E Daniel disse, sim, rei, este foi o teu sonho. E a sua interpretação também diremos ao rei. Tu és a cabeça de ouro. Ou seja, Babilônia tinha um papel a desempenhar na história mundial. E Babilônia estava agora sobre o símbolo
da cabeça de ouro. Então Daniel disse: você, rei, veio a ser rico. Toda a terra olha para a glória de Babilônia. As nações admiram sua grandeza. Deus te fez grande. Tu és a cabeça de ouro. Mas o teu reino não durará para sempre. Assim como viste que havia um peito e braços de prata, um metal inferior ao ouro, assim surgirá um segundo reino na terra, e ele vai destronar o teu império. Babilônia vai passar, e um segundo reino se estabelecerá. Depois ainda virá um terceiro reino, como o bronze da estátua, e um quarto reino, como as pernas de ferro. Ou seja, vários reinos sucessivos virão ao seu, reinos inferiores, mas que finalmente conquistarão o poder. E quando chegarmos aos pés da estátua, teremos um reino dividido. Assim como você viu que os pés eram em parte de ferro e em parte de barro, e o ferro e o barro eles não se ligam, será este um reino dividido. Mas, nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que jamais será destruído. Aquela pedra, arrancada sem auxílio de mãos, ela apontava para um reino que o Deus do céu virá estabelecer e que vai durar por toda a eternidade. Daniel havia revelado completamente o sonho e o significado para o rei. E o rei agora engrandeceu a Daniel, o encheu de grandes dádivas, colocou numa posição privilegiada, politicamente falando, e louvou ao Deus de Daniel, declarando que esse Deus é o Deus que revela mistérios. Amigos, esse sonho dado a esse rei pagão lá em Babilônia fala exatamente a respeito da história mundial. Isso aconteceu por volta do 6º século antes de Cristo, quando Babilônia estava no poder. Mas a profecia dizia todos os reinos que sucederiam Babilônia no poder. Quando chegamos ao ano 539 a.C., a Medopérsia vai derrotar Babilônia. Os dois grandes nomes desses impérios, Ciro e Dario. Eles se unem e no dia 13 de outubro de 539, segundo a arqueologia, cai a cidade de Babilônia. Mas como essa cidade caiu? A gloriosa Babilônia. Bom, Ciro, o grande general persa, por uma sabedoria dada por Deus, desviou as águas do rio Eufrates. E quando as águas que cortavam Babilônia baixaram, Ciro entrou marchando com os seus soldados pelo leito do rio. Naquela mesma noite, o neto de Nabucodonosor estava sentado no trono e deu uma festa para 1000 convidados. E nesta festa, mandou trazer os utensílios sagrados dos judeus para que neles bebessem vinho e dessem louvores aos seus deuses. E quando você olha para Daniel capítulo 5, você vai perceber que eles começam a adorar os mesmos deuses ou deuses dos mesmos metais da estátua do capítulo 2. Deuses de ouro, prata, bronze, ferro, barro, madeira, pedra. Ou seja, esta adoração, esta noite de orgia, era um desafio de que o sonho de fato não se cumpriria, de que Babilônia jamais passaria. E nesse exato momento, enquanto está acontecendo a festa, aparece uma mão. Mais uma vez o rei mandou chamar os magos, os encantadores, os astrólogos e caldeus, mas eles nada puderam fazer. Não havia entendido que esta mão misteriosa havia escrito na parede do palácio. Então a mãe do rei, filha de Nabucodonosor, disse para seu filho: olha, nos dias do teu pai, que na realidade era o avô, havia aqui em Babilônia um homem que revelava mistérios. Se você chamá-lo, ele poderá ajudar. Foram chamar Daniel, que no ano 539, ano desses eventos, já estava com quase 90 anos de idade.
Daniel, ao chegar no palácio do rei e ver a expressão Mene, Mene, Tekel, Upharsin, disse: olha, sabe o que está escrito aí, rei? Pesado fostes na balança e achado em falta. Dividido será o teu reino e dado aos medos e os persas. Naquela mesma noite caiu a grande Babilônia. O neto de Nabucodonosor, Belsazar, foi morto e Daniel testemunhou a passagem da cabeça de ouro para o peito e braços de prata do sonho profético do capítulo 2. Daniel continuou ainda durante o Império Medo-Persa, mas veio a falecer e em Babilônia foi sepultado. Ele não viu a sequência dos eventos históricos, mas no ano 331 a.C., cai a Medo-Pérsia sob o poderio dos gregos. E Alexandre o Grande é o nome desse momento. A Grécia venceu a Medo-Pérsia e todos os outros reinos que eram inimigos. E agora a Grécia passou a dominar o mundo. Essa influência grega é sentida até em nossos dias. O mundo ocidental foi afetado pela cultura helenista. O mundo grego alargou suas fronteiras e muito jovem, Alexandre declarou: não existem mais reinos a serem conquistados. E aos 33 anos morre Alexandre o Grande. O império foi dividido pelos 4 principais generais. Isso enfraqueceu a Grécia e abriu-se o caminho para a chegada do próximo império. Na visão de Daniel, estamos agora nas pernas de ferro. Chega o férreo Império de Roma. E no ano 168 a.C., na Batalha de Pídima, nós temos o início do domínio romano, o início da dinastia dos Césares. E Roma dominou o mundo até o ano 476 depois de Cristo. O próprio Jesus nasceu, viveu e morreu sob a jurisdição do Império Romano. E quando cai Rômulo Augusto, o último imperador romano, no ano 476, o mundo agora será dominado por tribos bárbaras. Quantas? Exatamente 10, porque eram 10 os dedos dos pés. Estamos agora nos dedos dos pés da estátua. E você se lembra que Daniel disse para Nabucodonosor de que os pés eram em parte de ferro e em parte de barro? E assim como o ferro e o barro não se ligam, este seria um reino dividido. Essas 10 tribos, elas tentaram depois uma unificação. 3 delas foram expulsas de Roma: os Érulos, os Vândalos e os Ostrogodos. E as 7 que sobraram organizaram as primeiras 7 nações europeias. Assim nasceu a moderna Europa. Mas em Daniel 2,43, a Bíblia nos ensina de que eles tentariam se ligar mediante casamento, mas jamais se uniriam. E foi exatamente isso que aconteceu. Essas nações europeias estão tentando há séculos uma unidade, mas isso não será possível, porque há uma determinação divina em Daniel 2,43 de que elas tentarão se ligar, mas jamais se ligarão, assim como o ferro não se mistura com o barro. E então chegamos ao verso 44, quando Daniel diz para o rei: mas nos dias desses reis, ou seja, da moderna Europa, o Deus do céu suscitará um reino que jamais será destruído. Assim como vistes que uma pedra foi arrancada sem auxílio de mãos e atingiu a estátua, esmiuçando o ferro, o bronze, a prata e o ouro, este reino destruirá todos os outros, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Sabe quem é este reino? Sabe quem essa pedra representa? Representa Cristo e o estabelecimento do seu reino, que será um reino eterno. O apóstolo Paulo ensina que Jesus é a pedra angular, pedra que foi rejeitada pelos homens, mas que veio a ser pedra de esquina. Sim,
A volta de Cristo a esse mundo e o estabelecimento do seu reino é o próximo evento na cadeia profética. Estamos vivendo os dias que antecedem a volta do Senhor Jesus. Em breve, Ele estabelecerá o seu reino, que será um reino eterno, um reino que jamais passará, um reino que será fundado não por força humana, assim como a pedra foi arrancada sem auxílio de mãos humanas, mas é o próprio Deus que vai estabelecer o seu reino. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, Ele estabeleceu o seu reino da graça. E quando Ele voltar agora, em glória e majestade com todos os anjos, Ele vai estabelecer o seu reino da glória. E todos os salvos que serão cidadãos em seu reino serão levados para os céus. Lá morarão 1000 anos. E de acordo com Apocalipse 20, depois de 1000 anos voltarão para essa terra, que então será renovada. E aqui nós teremos a eterna morada dos salvos. E você, deseja ser cidadão nesse reino? A palavra profética jamais falha. Tão certo como Babilônia passou, como Medo-Pérsia passou, como a Grécia passou, como Roma passou, tão certo como esses reinos passaram, os modernos reinos deste mundo passarão e darão lugar ao eterno reino de Jesus Cristo. Reino este que será estabelecido quando o Senhor Jesus voltar, e a sua volta será literal, visível e pessoal. Apocalipse 1, verso 7 declara: eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá. Você está pronto para esse acontecimento? Tão certo como a profecia se cumpriu até aqui, ela ainda se cumprirá. Os detalhes que foram dados por Daniel, todos se cumpriram. Isso quer dizer que o futuro vai se cumprir da mesma maneira. E eu e você precisamos nos preparar para esse reino que Jesus vai estabelecer. E como, pastor, eu posso me preparar para esse reino? Nós podemos nos preparar aceitando hoje o senhorio de Jesus Cristo, declarando Ele como nosso Senhor e Salvador, e estando dispostos a viver tudo o que Ele nos ensina em Sua palavra. Aqueles que tomarem essa decisão serão levados para esse reino que em breve será estabelecido. E aí, você está disposto a ser cidadão no reino que em breve Jesus vai estabelecer? Você está disposto a tomar hoje a decisão de entregar sua vida ao Senhor Jesus e a de se preparar para ir com Ele para os céus quando Ele voltar? Sim, meu querido amigo, sim, querida amiga, Cristo está voltando em glória e majestade. E eu e você temos o privilégio de nos prepararmos para sermos cidadãos no quinto reino da profecia. Eu queria orar por você hoje, orar por você que está tomando agora essa decisão de entregar sua vida a Jesus Cristo e de se preparar para recebê-lo em glória e majestade. Ora comigo. Nosso Pai Celeste, muito obrigado pela profecia que de maneira clara nos ensina o breve regresso de Cristo a essa terra. Nos ajuda, Pai, em nosso preparo. Nos ajuda a entender que estamos chegando o momento de irmos para o céu. Nos ajuda a fazer o devido preparo. Aceita, Pai, a nossa entrega hoje e tome conta de todos nós. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém.